Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do AdamárCast. Eu me chamo Rafael Mancini e tenho o prazer hoje de dividir a mesa com dois grandes colegas de Adamar para falarmos um pouco mais sobre a cultura do milho e seus desafios no controle de pragas. Ao meu lado tem o DM Daniel Faria, que trabalha conosco na área de desenvolvimento de mercado, e o nosso representante técnico de vendas, Mário, que vai falar um pouquinho para nós aí sobre os desafios e as oportunidades que temos enquanto Adamar para nos alavancarmos e ajudarmos o produtor no controle de pragas na cultura do milho. A cultura do milho é uma cultura de grande expressão no Brasil, é a segunda maior cultura em área plantada e uma das maiores culturas em produtividade e exportação para o agronegócio brasileiro. É uma cultura que vem há algum tempo num cenário bastante otimista de preços e que esse ano continua mantendo bons patamares de rentabilidade e também de produtividade. Mário, você que está bem situado ali no sul do MS, uma importante região produtora de milho safrinha do Brasil, como que você vem enxergando aí as expectativas para essa safra? Como que está o milho na visão do agricultor? Olha, é um ano bem temporal, nós estamos com uma janela muito boa de plantio, foi muito boa. A cultura bem estabilizada, nós vamos tendo chuvas bem específicas, nos momentos corretos. Agora, por instante, tivemos boas chuvas dentro do Mato Grosso do Sul, né? Do sul do MS, onde eu estou instalado. Acreditamos muito que vai ser uma safra de recorde aí para a nossa cultura do milho. Ótimas notícias, como a gente costuma dizer, né? Havendo água, havendo chuva, havendo condições climáticas, a responsabilidade volta para nós, né? De que formas melhor empregarmos as soluções, as tecnologias para que conseguimos alcançar aí os altos tetos produtivos. E algo que vem aí há algum tempo nos desafiando em relação à manutenção do potencial produtivo da cultura são as pragas, né? O milho recentemente teve a introdução de uma nova praga, que hoje não é mais nova, mas que ainda vem desafiando muito o agricultor, que foi a cigarrinha do milho. Daniel, você com a sua larga experiência aí na cultura do milho, o que você poderia trazer para nós aí de desafios no controle de cigarrinha? Primeiramente, obrigado, Mancini, pela oportunidade da gente fazer um bate-papo aqui sobre a cultura. Acho que falar de cigarrinha do milho vem de uma complexidade, você comentou bem, né? Que é uma praga velha, nova, né? Uma praga que a gente já tinha na cultura, mas que nos últimos anos aí, por ser vetor de transmissão de enfesamento, então assim se tornou muito relevante, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de controlar essa praga, né? Porque é uma praga que migra muito, né? Ela pode migrar de uma área para outra com muita facilidade, diferente de outras pragas, como por exemplo o percevejo, que é mais localizado. A cigarrinha hoje ela pode ser responsável por chegar a dano acima de 70% se nós não fizermos o manejo adequado de cigarrinha. O monitoramento dessa praga é extremamente importante. Eu tenho que entender que o meu controle passa por monitoramento e, de forma geral, é presença e ausência, porque ela é um vetor, né? A cigarrinha ela não causa o dano direto, né? O dano dela, na verdade, é a transmissão pelo enfesamento aí na planta de milho. Então, é uma doença, é uma praga que traz grandes malefícios para o produtor. É realmente uma praga que vem tirando o sono do agricultor, como você disse, de alto nível de complexidade de manejo e monitoramento e que tem um alto poder de dano, né? Muito similar ao que a gente enxerga em outra praga, alvo e também sugadora da cultura do milho, que é o percevejo, né, Daniel? Exatamente. Percevejo barriga verde. Exatamente, mas assim, acho que assim, né, o percevejo barriga verde, ele caiu um pouco, assim, o produtor não presta muita atenção nele porque ele está olhando para a cigarrinha. As tecnologias de uso, de forma geral, são as mesmas, né? Então, os mesmos produtos que controlam o percevejo controlam a cigarrinha. E o produtor deixou o percevejo um pouco de lado. E a gente tem que lembrar que o percevejo hoje ele está vindo da soja para a cultura do milho, então ele vem numa pressão muito forte e muitas vezes eu deveria fazer um controle do percevejo antes do controle de cigarrinha. A gente viu essa safrinha de milho esse ano, uma alta pressão de percevejo chegando na planta do milho na hora que ele estava emergindo. Então nós temos que ter atenção sim, porque historicamente era a principal praga sugadora do milho, né? Hoje ele divide o cenário com a cigarrinha, mas ele tem uma importância muito grande. Os prejuízos podem chegar acima de 60%.
E muitas vezes o produtor não está vendo o dano direto, porque o dano do percevejo às vezes demora um pouquinho para aparecer. Então, assim, o produtor tem que monitorar, e eu digo que, falando de milho safrinha, tem que monitorar a soja, porque eu tenho esse percevejo dentro da cultura da soja. E falando do milho verão, eu tenho que entender que esse percevejo ele vai estar dentro da minha cultura e ele vai causar problema no milho verão também. Então, é uma praga que demanda conhecimento e monitoramento. Acho que as duas pragas elas têm um período crítico parecido, né? O percevejo começa desde a emergência e talvez vai até um V2, V3 ali. A cigarrinha começa também da emergência e vai até, às vezes, um pré-pendoamento. Então, o produtor tem que entender que cada vez mais o monitoramento, a rotação de ativo, faz parte do manejo de pragas aí, principalmente dessas duas. Mário, apesar do cenário ser muito favorável, a gente vê que os desafios no manejo para a gente manter o potencial produtivo da cultura está cada vez maior, né? O Daniel trouxe duas pragas bastante problemáticas e se você puder falar um pouquinho para nós sobre, na sua visão, além desses desafios, quais as soluções, quais as oportunidades a ADAMA tem trazido para o mercado para ajudar o agricultor? Eu acho que o Daniel foi bem característico, né? E a importância desse manejo, né? A cigarrinha vem com uma praga hoje basicamente primária, realmente, né? Esse efeito que ela tem migratório. Então, dentro das nossas regiões, teve muita pressão. Eu acho que a ADAMA tem ótimas ferramentas com Magni e Galil, né? Tanto para percevejo como cigarrinha. Foi nítido a importância, né, desse monitoramento, né? No final de um ciclo de soja para o início de um ciclo de milho, né? Para dar um maior aspecto, né, um amplo aspecto aí de controle, principalmente para auxiliar os tratamentos de semente em aplicações iniciais aí. Então a casada de Magni e Galil foi muito importante nessa pressão que nós tivemos inicial e para ter mais, vamos se dizer, ter uma situação mais limpa lá na frente, porque as janelas vão se fechando, né? Algumas áreas ainda com pressões, né? Nós estamos finalização de algumas áreas de colheita, então isso vai trazendo mais pressão com baterias de aplicação. Então você ter dois produtos com vários ativos diferentes, você está rotacionando isso, como o Daniel disse, que é a grande importância disso, né? O manejo de resistência de todo esse ciclo aí, então é muito importante aí, e as ferramentas da ADAMA vêm se encaixando muito bem para esse monitoramento aí e efeitos de controle. Isso aí, eu acho que a ADAMA está muito bem posicionada com os dois produtos, com o Magni e com o Galil, como o Mário bem trouxe, né? Gerando segurança para o agricultor através do seu amplo espectro de controle, seu potente efeito de choque residual que nós temos lá no Galil, e o Magno aí como uma excelente opção para a gente rotacionar ativos, fazer o manejo de resistência e trazer ainda mais poder de choque para esse manejo. As pragas sugadoras, elas têm ganhado relevância, têm cada vez mais direcionado o manejo do agricultor, mas a gente não pode deixar de lembrar, né, que daquela que é uma velha conhecida nossa, mas que também vem ganhando, na verdade nunca perdeu sua importância, né, que é a lagarta do cartucho, né, a lagarta do gênero Spodoptera, que vem atravessando anos e anos aí de novas biotecnologias, ano após ano aí quebrando a resistência dessas biotecnologias e se tornando aí um alvo sempre relevante e sempre desafiador para o agricultor. Daniel, no teu ponto de vista, nas áreas que você tem atuado, como que está a pressão de Spodoptera, como que está aí o desafio do agricultor no controle dessa praga? Sim, acho que você pontuou muito bem, né? Spodoptera eu classifico ela como uma sobrevivente, e é uma sobrevivente de sistema. Né? Antigamente, aí, talvez há 15 anos atrás, nós tínhamos a Spodoptera frugipeira exclusivamente na cultura do milho. Hoje, ela está presente na cultura do milho, ela está presente na cultura da soja, ela está presente na cultura do algodão e ela tem uma distribuição a nível Brasil. E ela se especializou em sobreviver. Então, ela consegue se adaptar às biotecnologias. Né? Então, as empresas trazem a biotecnologia, passa 2, 3, 4 anos, a Spodoptera começa a se sobressair. E quando a gente, historicamente, uma praga de extrema importância para a cultura do milho, né? Porque o milho, diferente de uma soja, que a planta consegue compensar, o milho, se eu perco uma planta, perco um stand, a planta não compensa, então eu perco muito potencial produtivo. Além disso,
a Spodoptera também deixou apenas de ficar só no cartucho. Ela está indo para a espiga. E a gente já tem visto, às vezes ela volta da espiga e a espiga cai, porque ela mudou a fase de ataque. Então, assim, eu acho que o produtor ele tem que ter atenção, né? O monitoramento é extremamente importante, a rotação de ativos é fundamental, o correto uso de uma biotecnologia que ainda apresente uma supressão também é extremamente importante. E o que a gente sempre coloca é começar as aplicações nos inícios dos primeiros sintomas. Não adianta eu imaginar que eu vou usar uma tecnologia para controlar uma lagarta que já esteja encartuchada. Então o desafio é muito maior quando chega nesse cenário. Bons pontos, né, Daniel? Nós sabemos da importância do manejo químico, mas como bem pontuado pelo Daniel, né, nós precisamos fazer o bom manejo da biotecnologia, né? Ela ainda continua como uma forte aliada do agricultor. Precisamos ser muito criteriosos com o monitoramento e principalmente com o momento de entrada, né? Isso é um fator determinante no sucesso da performance do produto. E, obviamente, termos produtos com características e benefícios que atendam às necessidades de controle dessa praga-alvo. Nesse sentido, Mário, o que a ADAMA consegue trazer para o agricultor? O que a ADAMA tem posicionado aí no mercado para controle de lagartas Spodoptera frugiperda em milho? Bom, a ADAMA tem uma bela de uma ferramenta, né, que é o Pletora, que te dá um efeito de choque mais residual, né? Produto nas características muito completo pelas situações, foi o que você disse, Mancini. A biotecnologia está aí, está sendo auxiliada, mas eu acho que nós deixamos um pouco de olhar o controle químico, né? E você vê 2, 3 safras agora, né, que vem vindo, que vem crescendo muito o ataque de lagartas iniciais, né, de um modo geral. Então, eu acho que o Pletora, com isso, te dá essa ferramenta. Eu acho que a importância de você fazer um bom manejo inicial, igual você disse, Daniel, uma vez perda de folhas, ela não se compensam mais, né? E o Pletora, para isso, para esse sentido, eu acho que ele tem uma ferramenta espetacular, tá? O efeito dele de controle em cima de residuais, né? Fase inicial é muito importante, muito, muito bom. E eu acho que nós temos que olhar um pouco mais isso, ter maior atenção. Não é porque nós estamos com uma biotecnologia que nós não temos que deixar um pouco de lado de olhar a lagarta. Sim, ela está sendo bem importante no sentido de ataque e é um ponto de atenção para nós aí. Isso aí, Mário. A gente pode dizer que o Pletora é um produto premium hoje para a cultura do milho, né? Um produto robusto, que inclusive nós vamos ouvir falar bastante dele aqui no ADAMAcast, um produto com uma ampla bula, né? Então vamos ouvir falar de Pletora também na cultura do café, vamos ouvir falar de Pletora na cultura da batata. E um produto que combina alguns benefícios que são essenciais para o manejo aí da Spodoptera, como o Mário bem trouxe, né? Então, um produto com amplo espectro, um produto que vai ter um potente efeito de choque aliado a um poderoso residual e um produto que traz segurança para o agricultor no que tange o controle aí da principal lagarta da cultura do milho e talvez a lagarta de mais difícil controle. Gostaria aqui de agradecer aos colegas, ao Mário, ao Daniel pela presença, pelo rico bate-papo. Espero que tenhamos outras oportunidades de falar um pouco mais sobre a cultura do milho, uma cultura que, novamente, é muito importante para o agronegócio brasileiro e principalmente para a ADAMA. E convido vocês a continuarem nos acompanhando através da série de ADAMAcast que vão sendo divulgados. Muito obrigado.